resolvida de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo e tudo mais. Então boa parte do assunto que está na prova se remete a isso. Perímetro molhado, né? Máximo perímetro molhado. Para não usar a fórmula, né? E é o que está na lista. Algumas questões são de proporções, como essa aqui. Qual é a proporção de uma coisa com a outra? Aí essas de proporção, qual é o acréscimo percentual de vazão em uma galeria circular quando a área molhada passa da meia seção para uma seção de máxima velocidade? 0,81. 0,81 que está no livro. Sim. Só que, por exemplo, na prova eu não vou, se tiver uma questão como essa, vai ter lá 0,81. Sacou? Eu vou tentar colocar o máximo de... E outra, eu passei para vocês o formulário. Eu peço que vocês estudem pelo formulário. Se tiver qualquer problema no formulário, vocês me avisem. Porque é esse formulário que está na prova. Eu vou até tentar entrar de novo, porque estava lá entrando e pediu uma senha. Não, senha não. Comigo acontecia isso aí. Senha é a matrícula. Aqui, ó, você porque abriu pelo e-mail, né? Pelo e-mail e daí, Pelo e-mail. pelo Black vai direto. Aí, pessoal. Não vi. Só um detalhe, tá? Eu não consegui colocar o θ. Tipo, não consegui de jeito nenhum cadastrar o θ, o símbolo θ, no sistema. Aí eu escrevi θ. Vocês me desculpem aí, mas... Porque fica uma porra de uma letra de interrogação lá. Aí o θ fica interrogação e mais um bocado de outra... O delta fica interrogação. Então o formulário é o mesmo, só tive que fazer essa... Tipo assim, para que vocês saibam onde estão as fórmulas. Por isso que eu postei o formulário para vocês. Vocês já se acostumarem com essa linguagem. Onde está o formulário mesmo? Bota no caminho, por favor. Aqui, pessoal. Eu mandei uma mensagem, preparação para a prova. E aqui tem as listas. Tem o formulário. E a gente vai abordar, tem bastante tempo hoje, né? A gente vai abordar até o final da aula as questões teóricas que podem ser tema de prova. Entendeu? Tipo, quais são os parâmetros de projeto de canal, o que é um ressalto, o que é um vertedor, o que é um orifício, para que serve, o que é um remanso. Remanso, sim, também. Só que dentro do... O que é um crítico, supercrítico, subcrítico. Esses conceitos estão no livro, estão na apostila, estão nas UIAs, estão... E vão estar em uma das questões, não sei qual é o tema, quer dizer, eu sei qual é o tema, mas eu vou abordar vários temas para que vocês tenham uma possibilidade de estudo mais amplo, tá? Então, voltando. Professor, que dia que entrega o relatório? Falta postar um cálculo lá da planilha. Quem teve dificuldade com a recuperação, de postar a recuperação, Aqui, ó. o que aconteceu? O sistema não carregava. Você mandou no meu e-mail? Não. Quer que mande? Manda! Tá no arquivo lá. Tô sem tempo, não vai nem fazer nada, né? O negócio tá feio. Ó, o laboratório tá pro dia 12, o dia depois da prova. Vou colocar no dia 13 aqui. 2 dias depois da prova. Segunda-feira. Não, professor. Segunda-feira. Coloca depois do dia 18. Ele tá lá nos grupos. 19. Não, mas não aconteceu comigo. A lista 1, a oficial, eu vou colocar até dia 13, tá? Você já mandou, já. Não sei por que tem essa diferenciação. A gente coloca
um na vertical para Z na horizontal. Representação. Mas isso, tanto de um lado quanto do outro, significa a mesma coisa. É só a questão da representação que muda. É o valor na horizontal para subir um na vertical. Então é o Z, é um valor na horizontal para subir um na vertical. Esse é o valor do Z. Tanto na geotecnia quanto na hidráulica, só um inverte aqui. Então aqui seria um vertical e aqui Z na horizontal. É a proporção do talude. É só uma representação de inclinação só. O Z, ele vai estar todos os canais trapezoidais, né? Assim como o diâmetro vai estar nos canais circulares. Beleza. Questão teórica ainda. Vamos aqui para o capítulo 9, que ele é muito legal em relação à parte teórica, que ele coloca vários assuntos sobre canais. Vamos dar uma olhada rápida. Do ponto, é o capítulo 8 e 9, ou mais algum? Oi? 8 e 9? Sim, 8 e 9. O 9 é o que mostra alguns critérios de projeto. São esses dois que a gente deve abordar mais? Ou tem mais algum outro? Quais? O 10 e um pouco do 11. Está na lista de exercícios, os temas, tá? Para vocês não ficarem muito fora do... Aí alguns aspectos muito interessantes a respeito de canais. O Porto, ele acabou fazendo uma compilação de questões de projeto. Como, por exemplo, que as obras de canais, a gente não faz a obra, se o canal já estiver operando, a gente não faz a obra de montante para jusante. A gente faz a obra de jusante para montante. Isso porque, por uma questão de segurança, o alargamento ou aprofundamento do canal, ele é feito, você vai nas partes, na região mais baixa, digamos assim, e vai subindo, até chegar na região mais alta. Se você fizer o contrário, pode dar problema, porque se tiver uma onda cheia, a seção inicial ela suporta uma vazão maior. E quando ele chegar numa redução de seção, aí você pode ter muito problema de alagamento e tudo mais, segurança e tal. Então você faz o alargamento na base e vai subindo. Se tiver uma onda de cheia, aquele canal menorzinho, ele já suporta uma vazão pequena. Então ele não vai permitir que a vazão seja tão grande naquele trecho. Então tem essa característica, que seria a recomendação número 1. Aí por quê, né? Tem aí estou observando, eles estão fazendo uma obra lá na minha cidade, né? Que é Vicente Pires, que só tem barro, né? Aí estão botando as galerias de águas fluviais. E eles estão fazendo exatamente isso, de jusante para montante. Eles estão colocando as manilhas, já começaram pelas bacias dissipadoras de energia, pelas manilhas que chegam lá na beira do córrego. E aí estão subindo com as manilhas, subindo os condomínios, para depois fazer nas ruas principais, para depois chegar lá nas ruas mais simples. Então eles estão fazendo do jusante, subindo com as manilhas. Pois é, imagina se fosse o contrário, ia dar merda, né? Tipo, você tem que deixar a água sair, tipo, primeiro. Você vai fazer a primeira saída. Tem que fazer isso. Essa é a primeira recomendação do livro aí. Outra coisa, as paredes do canal, tipo, a rugosidade da parede, ela não é constante. Quando você compra um PAD, por exemplo, uma manta geossintético, para fazer o revestimento das paredes do seu canal ao longo do canal todo, você compra ele liso e você instala ele lisinho. O fundo e as laterais estão perfeitos. Aí passa 1 ano, 2 anos, o sol vai batendo na água,
começa a gerar algas na lateral, né? A região que a água fica subindo e descendo, fica cheia de lama, cheia de matéria orgânica, o fundo do canal passa a ficar cheio de sedimento. Então você vai ter uma alteração na rugosidade das paredes e do fundo. E aí é recomendável que não se coloque no projeto aquele fator único de rugosidade. A gente adicione uma rugosidade um pouco maior por conta de envelhecimento das paredes, tá? Não só PAD, o concreto mesmo, se fosse alvenaria ou vegetação, a vegetação vai crescendo e tal. Aí é um assunto que bem legal também, a borda livre do seu canal. A gente imagina o canal, pelo menos eu imaginava, né? Tipo assim, poxa, é um rio, aonde toda a água vai para aquele buraco, para aquela vala. Te imagina um canal assim. Porém, vamos supor, em hidrelétrica, por exemplo, a gente não vai construir um canal no fundo do rio. A gente vai construir um canal na beira de uma encosta. Aí a coisa muda. Aí o que eu vou falar aqui, na verdade, não está nem no livro. Ele não explica dessa forma, tá? É uma questão que eu vivenciei em projetos de canais e são coisas que eu considero interessantes aí. O que acontece? Você tem o fundo do rio. A ideia de uma barragem é você elevar o nível da água, você criou uma barragem e o nível da água ficou mais alto. Aí o seu canal de adução, ele não é construído aqui na base do rio. O seu canal de adução é construído na ombreira. Então olha que interessante, você vem aqui, ó, e constrói um canal aqui. Eu exagerei, tá? Você constrói um canal para fazer a captação, porque logo, aqui está o nível da água, né? Logo que você sai da barragem, o nível da água está lá embaixo. Aqui é quando você está no reservatório. Quando você sai da barragem, seu nível está lá embaixo. Porém, o seu canal, olha que interessante, ele está com um nível muito acima do nível do rio. E isso aqui é usado para, essa diferença de nível é usado para gerar energia elétrica. Então você pode deslocar uma altura do seu lago por uma distância bem grande. O canal que eu trabalhei, o último, tinha 7 km. O projeto que eu estava trabalhando antes de ser demitido tem um canal de 7 km. Então, às vezes você tem um rio, o seu vale já está lá no fundo. O projeto que eu estava trabalhando até semana passada tem uma queda de 300 metros. 300 metros de queda de água. Então a gente constrói um canal 300 metros acima da casa de força do rio. Aí esse canal 7 km vai beirando a encosta, aí chega lá na frente, coloca uma transição para um conduto forçado e gera energia, tá? Aí nesses casos, olha só, é diferente a gente pensar num galgamento do canal. O galgamento aqui vai destruir o canal completamente. Você não tem conversa. O galgamento seria o transbordamento, tá? Então a gente precisa colocar uma borda livre no seu canal, imagina? Você rompe o canal, é um prejuízo danado, ambiental e financeiro, tá? Só que aí tem um detalhe. Não ouvi, mas tudo bem. Tem um detalhe, o seu canal ele não é perfeitamente horizontal, né? Ele vai tendo uma inclinação, na verdade. E aí a gente vai fazer o dimensionamento para que você tenha um canal com essa inclinação ao longo
de quantos quilômetros forem. E aí você tem um problema, porque esse nível de crista do canal é mais alto do que esse nível de crista do canal, que é mais alto do que esse nível de crista do canal. Mesmo se você tiver a mesma borda livre, o canal, a tendência é que os projetistas façam a inclinação da crista acompanhando a inclinação da água. Vocês entenderam essa? Então aqui eu vou ter a mesma borda livre do canal. A borda livre ela vai acompanhando, vai ficando a mesma do início ao fim. Tudo bem? Todo mundo pegou a ideia? Beleza. Isso é bom? Não é bom não. Por quê? Se você tiver alguma interrupção na máquina, deixa eu desenhar o canal aqui, tipo a inclinação dele, né? Aí você tem a crista do canal descendo, certo? E aqui o nível do lago. Aí o nível do lago, quando você entra no canal, ele vai acompanhando aqui e deixando sempre a mesma borda livre, certo? Aí por alguma razão, você interrompeu esse fluxo aqui, ó. Interrompeu o fluxo. Interrompeu. O que vai acontecer? Ele vai transbordar imediatamente quando o nível do lago igualar com a crista do canal. Então esse é um problema que o projetista hidráulico muitas vezes não se dá conta. Então a crista do canal, a gente precisa lidar com esse fenômeno. O ideal seria, você primeiro fecha a comporta de montante, fechou a comporta de montante, deixa o canal esvaziar, e aí depois você fecha a máquina lá, a jusante. Vocês entenderam essa? Se você vai e fecha lá na frente, é o que eu perguntei no fórum. Eu não encontrei muita resposta sobre isso não. Se você tiver um canal muito longo e você fecha a comporta de jusante, ele vai transbordar. Mas isso parece óbvio, mas não é. Não é óbvio. Ele transborda logo lá na jusante. Transborda lá no início. Isso por incrível que pareça, não é óbvio. Porque envolve um entendimento... Poxa, a gente não dimensiona o canal para ele ficar parado. A gente dimensiona o canal para ele ficar sempre com o fluxo andando ali. Transborda porque não é um conduto forçado. Mas para não acontecer isso, você tinha que manter o nível, a cota da barragem até... Exatamente, esse é um problema. Então, quais seriam as soluções? 300 metros, essa altura ia lá. Quais seriam as soluções? Ou você mantém a mesma crista. Isso é possível. Eu trabalhei num canal que tinha a mesma crista do início ao fim, 7 km. Do canal? É por causa da energia. A água está em movimento, ela bate uma na outra, vai transbordar, mesmo assim. Não, nesse caso não transborda. A crista foi construída na mesma cota do início ao fim. Vocês entenderam? Não é por 300 metros. 7 km. A diferença de cota era de 50 centímetros. Em 7 km, 50 centímetros. Entenderam? Mas é muito fundo da ponta, né? Aí a seção do canal era gigantesca. Não foi eu que dimensionei o canal. Eu fiz o projeto geotécnico do canal. Não podia ser dutado também? Tubulação? Aqui A tubulação, ela pode... Hoje está muito usual se colocar tubulação. O nosso aqui é dotada para a SEB lá, aquela captação lá no Lago Norte, lá do Paranoá. Isso, ao Lago Paranoá, tipo a barragem do Paranoá, não é canal, é conduto. Conduto. Ali da Santa Maria vindo do Valparaíso, a CEP a CAESP está executando, eles estão botando os dutos enterrados. Conduto. Então, gente, é possível colocar conduto, só que aí precisa ser analisado uma série de questões. Custo, execução, manutenção, operação, milhões de outras coisas, tá? Volume. O tamanho, né, o volume.
O canal que eu trabalhei, a base dele tem a largura dessa sala. A altura 7,5 metros nas paredes. Então não teria como construir um conduto. Pois é, volume. É um rio, cara. Esse conduto, ele pode ser mais nivelado e ele vem por pressão? A água? O conduto, eles trabalham... Os condutos de adução, que eles são mais longos, eles trabalham em uma pressão baixa. O conduto forçado, ele trabalha em uma pressão muito alta. O conduto forçado, ele tem uma parede mais fina em cima e uma parede mais grossa embaixo. Porque as pressões que ele precisa segurar são muito superiores, tá? Então essa é uma questão, parece óbvia, mas não é. Tem projetistas hidráulicos, eu já vi isso, que tem dificuldade de entender essa ideia de que a crista ela não pode acompanhar, ou você precisa tomar cuidado com isso. Quem opera a hidrelétrica não é engenheiro. Quem opera a hidrelétrica é um técnico, normalmente, que tem a formação de eletricidade. É um técnico em eletricidade. Eletrotécnico. E aí ele vai operar os equipamentos elétricos e hidráulicos que estão fazendo a geração. E ele também tem que compreender toda essa questão de geotecnia, de canal, de manutenção, de comporta e tal. É uma profissão complicada, você operar uma hidrelétrica. Mas voltando aqui, outra solução é você construir, são chamados de vertedouros laterais ao longo do seu canal. Você constrói aqui algumas estruturas extravasadoras. Aqui, para evitar o transbordamento. Na verdade ele vai transbordar, só que ele transborda por uma estrutura segura. Mas para segurança, né, professor? Mais, né? No caso, tipo assim, de fechar ali alguém... Você fechou de emergência, isso, aí ele vai... Essa fuga. Vai ter a fuga que deixa tudo numa boa. Ou seja, se ficar fazendo merda lá, vai ter uma... A ideia é essa. Então, esse é um assunto legal. Voltando. É possível ter, já tem, você ficou perguntando, sensores nessas extremidades que identificam o nível e fecham uma ponta ou uma... Tem, não? Olha, até tem, mas, por exemplo, nossa. Vocês, eu não sei se vocês têm muito contato com hidrelétrica, mas as hidrelétricas grandes, de empresas grandes, você tem um suporte técnico muito, muito sofisticado. As hidrelétricas grandes, Corumbá, Serra da Mesa, tem um corpo técnico, tem um suporte, tem equipamento, queimou equipamento, troca na hora, tem assim, aquele recurso que segura tudo. Para as hidrelétricas pequenas, Corumbá fecha tudo no computador. Abre as compostas, fecha as compostas, tudo. para as barragens pequenas, cara, não rola. O INS liga tudo, Não tem toda essa tecnologia. Até pode ter, na hora que você coloca a barragem, implantou a barragem, construiu tudo que você queria ali. Fibra ótica, internet de alta velocidade, lá. Só que, por exemplo, o primeiro raio que cai, queima o equipamento, né? Não sei se vocês sabem, mas esses equipamentos remotos, tipo leitura remota, como esse caso, cai um raio, estoura o equipamento. Aí até a empresa se mobilizar, pegar o recurso e não sei o que, contratar, terceirizado. Então, voltando aqui. O livro coloca na borda livre uma diferença de 20 a 30% por conta do excesso de vazão. Tipo assim, deu uma vazão maior, e aí você deixa uma borda livre, tá? Ele não explica isso aqui, tá? Outra coisa interessante, eu considerei bastante interessante, eu não tinha todo esse conhecimento, né? Em canais urbanos, a gente não pode construir o canal muito profundo. Vamos supor, a gente vai fazer um canal em céu aberto em uma região urbana. A gente não pode pegar o canal e construir a profundidade que a gente quiser. 20 metros de profundidade, um troço assim.
por questões de segurança e estética. É ruim você estar passando por uma cidade onde na época da seca você tem a 15 metros abaixo de você um riozinho passando ali, um filetinho de água. Então os rios, os canais urbanos, eles precisam ser mais altos e mais largos, até por questões de segurança, porque se alguém cair ali dentro, ou se algum carro cair ali dentro, ou algum acidente, bicicleta, sei lá. Só a vazão máxima também fala que nos canais não pode ser quando está no limite da borda, tem que ser abaixo, né? Tem que ser abaixo, por questões de segurança. O canal do Tietê transborda direto. Mas aí a culpa, tipo, não é da natureza. A culpa é... Com certeza. Então é mais baixo, mas não é fácil. A culpa é da classe jurídica, né? Pessoa jurídica. A culpa é da engenharia como um todo. Não só engenharia, política, né? A maior parte dos abusos da engenharia não são nem a culpa do técnico, é do político, que permite a construção em áreas que não deveriam ser habitadas. Encostas de morros, encostas que estão prestes a escorregar. Mas o caso do Tietê, professor, é porque não tem área de escoamento da água, né? Aí toda Na verdade área- é que a cidade avançou em cima do rio. Quando fizeram o conduto não tinha problema. Agora a água não escoa mais pro sol, vai todo direto pro... Entre outras questões, tá? É, Voltando aqui, aí essa questão eu estudei, acho que eu já comentei com você, fiz uma disciplina na UNB de drenagem urbana. É um professor Demétrio, a gente chama ele de mestre dos magos, ele é baixinho assim, meio careca. Se identificou aí? É um velhinho. E aí ele comenta que a vida toda dele, ele ensinou os alunos como que se faz drenagem urbana para jogar a água da cidade o mais rápido possível para os rios. Tipo, ele passou a vida inteira, décadas de profissão, ensinando que a drenagem urbana é dimensionada para que você se livre o mais rapidamente da água dentro da cidade. Então você vai construir condutos grandes e largos e tal, para que a água da chuva entre e vá para o rio. Esse é o método clássico de dimensionamento de drenagem. É o método antigo. As normas ambientais, elas estão começando a mudar nesse sentido em vários aspectos da engenharia, inclusive na drenagem. Aonde hoje se tem uma preocupação que você deixe uma área de infiltração dentro do seu terreno. Você tem que construir bacias de acúmulo de água, curvas de nível para evitar o excesso de velocidade de escoamento e todas essas questões. E além disso, uma margem do rio. Parece óbvio, mas as cidades não respeitam a margem do rio. O Tietê não é respeitado. E aí ele comentou que várias cidades da Europa que tinham o mesmo problema que a gente, em outras, por exemplo, Goiânia tem rio canalizado. Em outras cidadezinhas pequenas de Goiás, aqui que eu já andei, tinha rios canalizados. Campo Grande tem, Goiânia tem, São Paulo. São Paulo é o mais clássico de todos, né? E essas são as maiores atrocidades que a gente faz, não só com a natureza, com a gente mesmo, né? Então o ideal seria destruir tudo que a gente construiu nessa margem e retornar à condição natural. E aí na Europa eles estão fazendo isso. Eles retiram a cidade das margens dos rios, retiram as estradas e permitem que o rio retorne às suas condições naturais. Isso gera uma série de benefícios para todos. Você gera uma área de parque ambiental, a cidade fica mais valorizada no entorno. esse canal de Veneza é mar ou é rio? É mar. É mar. Beleza? Isso aqui é um assunto que tem na lista de exercícios, tem lá um exercício resolvido no livro, pode cair na prova, que é a questão quando você tem mais de uma rugosidade no mesmo canal.
Você pode ter que as suas paredes sejam revestidas com concreto, o seu fundo seja revestido com pedra. Ou seu fundo revestido com pedra, suas paredes revestidas com grama. Ou alvenaria, ou... Enfim, você tenha diferentes composições de materiais na parede e no fundo do seu canal. O cálculo desse tipo de... Eu escolhi uma das fórmulas e coloquei no formulário para vocês. Calcular uma rugosidade Eu escolhi equivalente. uma rugosidade equivalente com essa fórmula aqui. Não tem nada de complicado. É só o entendimento de o que se trata cada um desses elementos, tá? O P seria o perímetro molhado, o P de baixo aqui, o P embaixo aqui, é o perímetro molhado total. E esses aqui é um PI vezes o NI. Seria o perímetro da região de... vezes aquele comprimento. Desculpa. A rugosidade vezes aquele comprimento. A rugosidade vezes aquele comprimento. A rugosidade vezes aquele comprimento. Você faz o somatório disso e divide pelo perímetro total. Vamos fazer só um exercício rápido aqui, para que ninguém tenha problema se cair algo parecido com isso na prova. Por exemplo, você tem a pedra aqui e grama aqui. É a assessoria quando sabe. Tem asfalto embaixo, né? Mais ou menos, né? Beleza. Aí aqui seria, vou chamar de P2, aqui eu vou chamar de P1 e aqui eu vou chamar de P3. Aí esse aqui vai ter uma rugosidade 1, esse aqui vai ter uma rugosidade 2, esse aqui vai ter uma rugosidade... Meio da PEC4, P3 ele é traumatizante. P3 é traumatizante. Não, gente, que isso, cara. Professor, mas a P3 seria igual a P1? A P3 lá seria igual a P1? São fora, Vamos mudar mesmo. A rugosidade, professor, não seria igual? Não, gente, não vai ter P3 não, pelo amor de Deus. Na grama, professor, não seria igual as duas rugosidades? É, professor, a rugosidade ali, a P1 e P3 não é a mesma? Nesse caso sim, tá? Você pode colocar como, grama, né? como 1, tá? Não, porque não é a mesma Se dimensão. for o mesmo tamanho, tá? Então, o comprimento equivalente, nesse caso, é um somatório. Deixa eu aproximar o zoom para que vocês consigam visualizar a fórmula. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Rugosidade equivalente. Quadrados? Eu vou colocar a fórmula dos quadrados, que é mais fácil de operar na calculadora, tá? A diferença é pequena. Então, no formulário tá essa aí, tá? Usem essa, por favor, para não ter problema depois de achar o resultado na prova, tá? Se cair alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai ter o somatório do P1 N1, nesse caso duas vezes ele, mas eu vou colocar separadamente, tá? P2 N2, P3 N3, só que o N, ele tá ao quadrado aqui, e depois você tira a raiz. Sobre P. Aí a raiz, ela é completaça, né? Tipo, foi mal aqui. Pode ser, né? Ela é completaça aqui. Só isso. Ainda não é o sinal de somatório, não. Ah, aqui tira o sinal de somatório, foi mal. E o somatório do I? E esse é o quadrado, é só no N, tá? O N que fica ao quadrado, depois você tira o quadrado dele. O Pzão é o P total, né? Das três. É o P total. Aí, por exemplo, se fosse esse o exercício, você daria as rugosidades, né, da grama da pedra aí? Eu não coloquei a tabela na prova, todas as questões estão indicadas já com o valor da rugosidade, para que não se tenha problema de interpretação
sobre isso. Na lista não, na lista vocês têm que procurar e tal pra... outra coisa, eu não sei se vocês perceberam no formulário, eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei, mas senão eu já aviso pra vocês. Eu acho que eu coloquei no formulário. No caso era P2P1, não? Sim, aí eu coloquei... Ah, aqui é P1. E aí embaixo também. Eu só separei para o que vocês não, tipo, considerem que isso é para sempre, tá? Depende da geometria. Eu queria só mostrar o formulário. Formulário? Então. Esse aqui? Isso, já imprime. Sugestão que vocês imprimam isso e estudem por ele, tá? Se tiver qualquer problema, vocês me avisem, embora já vai ficar em cima da hora. Pelo menos para que eu avise o Guilherme, se tiver alguma alteração, que ele passe um gabarito diferente para vocês, tá? Então, voltando aqui. Desculpem. Aí, pessoal, tem as tabelinhas do K1, K2 e K0, K1 e K2, né? O K sem nada, o K1 e o K2. Eu coloquei só o Z igual a 0 e o Z igual a 2. Então, todas as questões da prova, ou vocês vão ter o Z igual a 0, que é o retangular, ou o Z igual a 2. Não, ou 0 ou 2. Porque senão a tabela ia ficar gigantesca. E aí depois... Aí outra coisa que eu fiz também. Eu tomei um cuidado de, tipo, reduzir o intervalo. Sabe? Para que vocês não tenham tanto problema de querer ficar achando o resultado intermediário. Não precisa fazer a média, porque a prova ela tá toda com intervalo, tipo a resposta. Ao invés de colocar um valor único, vocês vão sempre achar a resposta, porque tá abaixo de 3, entre 3 e 4, entre 4 e 5, entre 5 e 6, entre 6 e 7, acima de 7. Então sempre vai ter resposta para vocês. Sempre. Muito bem. Porque... E a aproximação é difícil mesmo, aí tem muito parecido. Perde tempo. Beleza? Aí, só esse esclarecimento aí, a gente vai ter ou inclinação 0 ou inclinação 2. Para cálculos de vazões e tal. Não, é o trapézio, isso. Só que é um trapézio com inclinação fixa. Para não ter, em termos de cálculo, tipo, vocês não precisarem ficar lá. Voltando. Você tem que tomar cuidado com essa questão de permitir a entrada da água nesses casos, tá? Só pra mim. O que você quer? Bolívia. Isso aqui é interessante também. O livro coloca... Tem uma questão lá na lista sobre esse assunto, eu sugiro que vocês façam ela, compreendam como é feito. Quando a gente tem uma seção de um canal, tipo uma seção composta do canal, vocês podem pegar o perímetro, o raio hidráulico é o perímetro molhado, a área sobre o perímetro molhado, não é isso? O raio hidráulico é a área sobre o perímetro molhado. Então aí vocês pegariam a fórmula de Manning, a fórmula geral, para calcular as vazões nesse canal. Então você pegaria, tipo, somaria qual é o perímetro, vai somando as arestas, tira o valor da área,
pega a área, divide pelo perímetro, acha o raio hidráulico e joga lá naquela fórmula geralzona lá para cálculo de vazão. Tá? A outra possibilidade que o livro coloca é você separar o canal, tipo, sessões, você separa as áreas. E aí tem um exercício sobre isso. Aí, separa por partes, tá? É o primeiro da lista 3. Outro cuidado, esse aqui é muito legal porque tem a ver com um assunto de ambiental. A retificação de canais. Quando a gente vai pegar um rio que antes ele tinha meandros, e aí em São Paulo, lá, a gente pega aquilo ali e coloca uma reta. Ao colocar um rio que era cheio de meandros numa reta, isso gera uma série de problemas. Por exemplo, a inclinação do fundo do canal, antes ele tinha um comprimento muito maior, e agora ele vai ter um comprimento pequenininho. Tipo, você retificou, diminuiu o comprimento do canal. Essa diminuição de comprimento vai aumentar as velocidades. Aumenta a inclinação. Ele fica mais rápido. Entre a montante e a jusante. Então você pode ter outros problemas. Às vezes você tem uma velocidade muito alta, ou algum problema de segurança. A pessoa que caía antes ali poderia sobreviver, agora não sobrevive mais. Vai parar lá embaixo. E outra coisa, vocês já me responderam. A inclinação das paredes do canal depende da composição geológica das paredes. Aí, estabilidade taludes. Aí a gente tem uma tabelinha assim, Fazer tipo... igual do São Francisco, lá que as paredes caem. As paredes caírem, tipo, a parede de um rio cair, isso é natural. Não, aí do canal. Ah, é do canal? Você não viu, não? Esse da Transposição. Arrebentou. Dá nervoso, quando tiver essas coisas a gente fica nervoso. Beleza, então a gente vai ter algumas inclinações típicas para diferentes materiais geológicos, tá? E outra coisa muito importante, só para finalizar esse assunto de canais, é que os materiais, eles vão sendo erodidos com a passagem da água. Quanto maior a velocidade, maior é a intensidade dessa erosão. Então, a gente tem uma tabela de qual é a velocidade máxima que cada material suporta. A velocidade máxima. Não, a velocidade está na tabela de cima. Sobe. Ah, é o contrário, né? Sobe lá. Aí, Foi mal, essa é a foi velocidade. Eu inverti as bolas, foi mal. É que não dá pra ler aqui nesse troço. Fica apagado. Essa é a velocidade e essa é a inclinação, é o contrário, tá? A velocidade é essa aqui. Só que tem uma tabela muito boa no livro aí, eu não sei que página que tá, que tem lá 20 graus, 30 graus, 50, 60 graus. Aquela lá tá em, eu utilizei lá, tá em tangente. É da inclinação do fundo do canal? Da lateral do canal? Legal. Tem uma tabela aí. Eu não- eu acho que é naquele livro da capa rosa. Acho que é outro livro, né? Qual é aquele da capa rosa? Azevedo? Acho que é esse está em graus. É que eu tô com ele também. Então vamos voltar aqui. Começa a partir de 20 graus na Terra. 20 graus. Livro do Porto pra cá, né? Eu vou colocar os vídeos do laboratório, tá? Aí você passa pros colegas aí.
Não cabe, viu? Não cabe? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Os vídeos não cabem. Agora cabe, né? Acho que só tem Você bota aí mais R$200 cada um. Não, mas Vamos em frente? Acelera. Ressalto, eu já comentei um pouquinho a respeito. só no O que é um ressalto? no laboratório. Agora é questão só do laboratório, mas de prova não, né? Não, prova ainda. Prova ainda? A gente tem... Gostaram aí da ideia? Não tem nada muito complicado, gente. É só... São questões que são facilmente discursíveis, sei lá. Discursíveis. Vocês têm aí? Discutíveis. Então, o que é um vertedouro? O que é um orifício? O que é um ressalto? Para que serve um orifício? Para que serve o vertedouro? Para que serve o ressalto? Para que serve o orifício? Remanso. Começou, né? Já falei isso aqui. Ressalto. Ressalto é um fenômeno, né? É um fenômeno Eu já falei uma parte de água acelerada, baixa lâmina de água, encontra com o nível natural. Já não turbulência lá. Aí aquele gráfico de Y sobre energia, né? Quando a gente tem uma transição de um fluxo subcrítico para um fluxo supercrítico, Não, você falou que subcrítico é em cima. sub. Como é que é? O super. Sub é em cima. Isso. Do super para o sub, a gente vai ter um aumento do tirante imediato. Ele tem aí uma região turbulenta que a gente viu lá no laboratório, que estava ali. Isso é fácil de achar também algum vídeo no YouTube, é facinho, ressalta de boa. Super alta velocidade, né? O super alta velocidade. E esse aqui é o tirante crítico. O tirante crítico é justamente a transição, quando o número de fluid é igual a 1. Então, essa energia, é uma energia que quando a gente passa daqui para lá, a gente tem uma perda de energia, tá? E essa perda de energia também é calculada, tem a formulação lá. No formulário tem pra gente qual é a fórmula que calcula a perda de energia, tá? É Y2 sobre Y2 menos Y1, tudo isso elevado ao cubo, dividido, não sei o que, a perda de energia, tá? Eu sou ruim de lembrar a fórmula. Então, ressalto, quais são as funções do nosso ressalto? Dissipação de energia, a principal função. A mais clássica, que a galera mais lembra. Também tem a função de misturar materiais aí. Às vezes você quer fazer uma mistura e aí, através desse fenômeno hidráulico, você consegue misturar algum componente químico na água, alguma coisa nesse sentido. Não só água, pode ser qualquer líquido, né? Então, com um fenômeno hidráulico, em vez de você usar um vertedouro. Para que serve o vertedouro? Verter, beleza? Medir vazão. É para ter um vazamento controlado. Então você tem medição de vazão,
de acordo com a lâmina de água, você pode calcular qual é a sua vazão que está passando por ali. Aí outra coisa. Ressalto, remanso, orifício, vertedor. Isso, tô falando sobre vertedor agora. Não, beleza. O ressalto é uma questão mais simples mesmo. Medição de vazão. Então você tem a medição de vazão, você tem uma das funções mais importantes na área de barragens é a transposição, o transporte de uma água em uma cota mais alta para uma cota mais baixa. Você transporta essa água seguramente, ou a água em excesso. Ela comporta, né? Não necessariamente precisa ser uma comporta. Às vezes pode ser uma soleira livre. A água, quando ultrapassa a soleira, ela Tipo aqui transporta. na barragem de Santa Maria, né? Que ela tem, aí quando a Santa Maria, descoberto, ela alcança uma cota e ele verte. Ah, Esperamos que encha, né? Logo. Suficiente. Aí, então, essa vazão, a água vai subindo e chega uma hora que ela ultrapassa e verte. E então todas as barragens elas precisam ter isso, todas. Até a barragem lá do Parque da Cidade tem isso, gente. Se vocês observarem, tem um vertedor, uma estrutura de concreto que em época de chuva muito intensa, ele vai verter, vai extravasar, vai jogar água fora. Extravasou também. Extravasou, sangria, o pessoal fala outro nome. Mas também tem extravasor. Ladrão. Ele tem extravasor para garantir que geralmente você tem casa de bombas junto com o reservatório. Então, para evitar a água do reservatório inundá-los por causa de bombas, aí você tem que projetar os Vertedores. São dispositivos de segurança que vão transportar a água de uma área mais alta para uma mais baixa e vão dissipar a energia. A dissipação de energia ocorre no pé do vertedor. Aí pode ser através de um ressalto, pode ser através de, por exemplo, uma caixa de brita, uma caixa de pedras, uma caixa de enrocamentos. Você joga a água em cima das pedras para que ela dissipe energia. Pode ser uns blocos de concreto que o pessoal coloca para a água lascar porrada ali e perder energia. E pode ser também uma estrutura que as pessoas gostam muito de visualmente de ver, né? Que é quando você tem no pé do vertedor um salto. Salto esqui. E esse salto esqui ele vai jogar água num lago. Então é construído um lago que sempre vai ter água ali, para que quando verta a água que está descendo, além de ter um contato com o ar, né? Tipo, você borrifa a água no ar, aí você tem alguma perda de energia em contato com o ar, aí quando ela encosta na outra água, que é um lago, aí dissipa o restante da energia ali. Então, aí esse lago ele precisa estar com as suas laterais protegidas, principalmente aquela que está na frente da chegada da água, tá? Essa energia do vertedor aí, você falou, não é aproveitada de forma nenhuma. Infelizmente, felizmente, sei lá, o vertedor ele tem a característica de dissipar energia. A gente aproveita a energia dentro da casa de força. Aí, assim, a gente tenta construir um lago, teoricamente a gente deveria, sei lá, o ideal seria construir um lago aonde esse lago ele vai suportar toda a onda de cheia e vai acumular toda a onda de cheia para que quando acabe a cheia a gente possa gerar energia. Só que infelizmente, cada vez mais, ou felizmente, por questões ambientais, os lagos estão cada vez menores. Com lagos menores, o nosso acúmulo é menor. Então não tem como a gente ficar construindo uma casa de força infinita. A gente constrói uma casa de força de acordo com os estudos energéticos. Se o lago fosse maior, a gente poderia absorver mais energia. Mas questões ambientais, os lagos são menorzinhos, os volumes são menores, aí a água na época da chuva não é armazenada e não vale a pena que a casa de força tivesse sido maior. Por essa razão é que a gente joga água fora, joga energia fora. Então é muito ruim para o empreendedor, eu que trabalhei um pouco nessa área, é muito ruim quando verte.
Então o vertedor não quer que a barragem inverta, ele está perdendo dinheiro. Não sai água nenhuma. O ideal seria que o lago fosse suficientemente grande para que não precisasse jogar água fora. O senhor comentou que o ressalto da dissipação de energia. O vertedor também é dissipação de energia? Não, o vertedouro é o extravasador. Extravasão. Bonito. Você pode colocar como uma leitura de vazão também. Agora, no pé do vertedouro, aí você obrigatoriamente vai ter que receber uma água com grande energia. Beleza. Orifício. É o próximo. Goiânia? Entendi, professor. Vai que é urgente. Difícil, é saída de água. Rapidão, só pra... É isso, né? Pode ser um aluno, né? Alô? Ah lá, seu número foi sorteado. É um carro, Bom, o orifício e o vertedouro, na verdade, eles têm funcionamentos muito semelhantes, né? Só que o orifício, ele é uma estrutura um pouco mais elaborada. A gente pode ter orifícios pequenos. Por exemplo, se você pega uma garrafa e faz um furo, esse jato de água, ele sai seguindo aí a formulação do orifício. Uma garrafinha de água que você faz um furo. Por exemplo, você tem um reservatório e você abre uma torneira do reservatório. Você está saindo ali um orifício curto, né? Ou um conduto curto. Está saindo um jato de água imediatamente do reservatório. E aí, existe uma linha muito tênue entre vertedouro e orifício. As duas estruturas em barragens, por exemplo, a gente chama os orifícios, quer dizer, os vertedouros de orifício. Ao contrário, desculpa. Deixa eu explicar aqui, porque é um troço meio confuso. É mais fácil desenhar do que falar. 5 e 10. É uma função parecida. Nós temos 2 horas ainda de aula. Eu estou à disposição de vocês. Até o intervalo de 3, reduz assim, né? Aqui fala aqui a característica interessante, ó. O orifício ele sempre é instalado abaixo da linha de água. Quando você tem uma comporta, todo mundo acha que é vertedouro? Voltando, deixa eu explicar aqui. Tá afogado. Então ele viu, ele sempre é afogado. Então, pessoal, cuidado, tá? Na verdade, assim, a estrutura como um todo a gente chama de vertedouro. A gente não fala, o orifício da barragem está saindo água. Não, é o vertedouro da barragem está saindo água. A gente comporta. Professor, pois é, mas depende da época e da altura da água, né? Porque o vertedor, o orifício pode virar um vertedor. Justamente, o buraco você está abaixo da linha de água. Um orifício pode virar um vertedor. Sim, senhor. Exatamente. Aí, como eu falei, é uma linha muito tênue, né? Assim, o cálculo do orifício, a característica de cálculo dele é quando você tem o nível amontante mais alto do que a saída da soleira do topo. Porém, é possível, em alguns casos, que você abra a comporta e aí a linha de água fica abaixo da base da comporta. Aí vira um vertedouro. Então aí você muda o cálculo. Então o cálculo de um vertedouro que está afogado, vertedouro, né? Você não calcula como vertedouro. Por mais que o nome seja vertedouro. Por isso que é difícil. Como orifício. Você calcula como um orifício. Mas o efeito do orifício é quebrar a pressão rápido, né? Local ali, não é isso? Não, é você permitir... O orifício ele tem uma função de permitir a passagem da água. Isso aí é o ressalto. A dissipação é o ressalto. Mas eu acho que agora eu entendi. Ele aumenta a velocidade dinâmica, né? Ele aumenta a energia cinética rapidamente e diminui bastante a pressão. É isso?
O orifício ele é um dispositivo também de extravasar ou de permitir o vazamento, sei lá, saída da água do lago ou de qualquer outro tipo de Tem reservatório. nenhuma outra função que não seja drenar o excesso, pseudo excesso de água. Pode Pra não ser. chegar no vertedor. Por exemplo, no nosso canal hidráulico, Controle de vazão. controle de vazão. No nosso canal hidráulico do laboratório, a gente fez uma comporta lá, um orifício com a comporta. A gente foi fechando a comporta, a linha da água subiu, a montante, e aí a velocidade aqui foi bastante alta, suficiente para gerar o ressalto. Foi. Então, aquele fenômeno é um fenômeno de orifício. Embora o estudo do orifício é um buraco, tipo, na parede. A gente estuda o orifício como um buraco na parede, que deixa a água... Você vê que no corte, você tem uma pressão estática, e ela vai diminuir progressivamente, conforme ela vai caindo. Não é que está descendo a gravidade. No orifício ele já dá uma onda de choque, já quebra bem a pressão estática e Já. aumenta a pressão dinâmica. Sim, entendi. É verdade, isso é verdade. Entendi a colocação, perfeitamente. Você já tem, como você tem uma carga montante, logo na saída do orifício, tipo, ele já sai numa velocidade mais alta do que um vertedouro. O vertedouro, ele está ali numa boa, aí ele começa a cair, né? O orifício não, como ele está mais afogado, quando ele está afogado, ele sai sob pressão, isso é verdade. Então ele sai com uma velocidade mais alta. Então a função do orifício é o mesmo vertedouro, só que a diferença é que um está afogado e o outro não? Sim, é a mesma função. Um está afogado, o outro não. E aí? Orifício espada, só sai. A gente não vai ter cálculo de orifício na prova agora. Vocês vão calcular no laboratório para fazer o relatório e tal. Deem uma olhada com calma, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. E o vertedouro também. A gente fez o experimento e vai comparar o cálculo com o experimento. Tipo, calcular as vazões e tal, e comparar com o nosso experimento. E esse assunto, nesse semestre, eu não consegui chegar até lá. Semestre que vem, se tudo der certo, já com os vídeos gravados e tal, eu consiga abordar o assunto todo para cobrar na prova, tá? Vamos... Acabou não, gente? Remanso. Remanso. O remanso é quando você tem a interrupção do fluxo. Você tem um fluxo mais rápido e aí você tem um bloqueio, uma redução de velocidade, um aumento da seção. E aí você faz com que a lâmina de água tenha um leve aumento ao longo do comprimento. O remanso, por incrível que pareça, em hidrelétrica, por exemplo, a gente não calcula remanso. Mesmo em barragem. Em cálculo hidrelétrico, a gente não calcula remanso. A gente considera que o nível da barragem a jusante vai ser o mesmo nível da saída da barragem a montante. Qual que é a prova, né? É um fenômeno, não é você não gera remanso, né? O remanso, por exemplo, quando você gera um lago, a água ela aumenta o nível. Esse aumento de nível faz com que você tenha uma transição de um canal que está vindo com uma velocidade para uma região que tem uma velocidade praticamente zero. O remanso é só essa transição. Ela não tem funcionamento. Até onde eu saiba, não. Sim, não. Até onde eu saiba, não. Das questões teóricas é isso. Exercícios. Dúvidas de exercícios. Sim. Quais são os problemas que vocês tiveram para resolver as listas. Quais foram os exercícios que vocês tentaram resolver e não conseguiram, não compreenderam? Eu lancei 4 listas, a 4ª lista eu lancei acho que tem 1 ou 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. A lista 4, não tá o link lá para enviar ela. Precisa enviar, não? Tá sim. Não, só tinha o título.